Olá pessoal, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura e iremos entrar no capítulo 14. Que Deus possa vir nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal, que Ele possa fazer parte dessa leitura e levar discernimento e sabedoria para cada um dos irmãos e irmãs que aqui entrar para ouvir essa palavra, amém? O capítulo 14 de Marcos fala sobre o complô. E dali há 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os príncipes e os principais sacerdotes e os escribas procuraram como precondolo e lhe matariam. E diziam, não no dia da festa, para que não se faça alvoroço entre o povo. E de Jesus ungido em Betânia. Vamos discernir só um pouquinho esse primeiro capítulo. A festa mais importante do ano judaico, que celebrava a libertação do Egito, ela durava um dia. A segunda festa, que começava no dia da Páscoa e prosseguia por 7 dias, durante esse tempo, nenhum fermento deveria ser colocado no pão, nem em qualquer outra coisa. A Páscoa simbolizava o preço que Cristo pagaria na cruz do Calvário por nós, seu corpo perfeito que seria oferecido em sacrifício. Ao fazer isso, eles se destruiriam também. Então aqui, irmãos, nesse primeiro capítulo fala que eles não deveriam fazer nenhum mal ao nosso Jesus, né? Que eles poderiam destruir a festa da Páscoa. Isso seria feito depois, depois da Páscoa. Jesus ungindo em Betânia. E estando ele em Betânia, em casa de Simão, o leproso, assentando-se à mesa, eis que uma mulher, tendo um frasco de alabastro de unguento de nardo puro e muito preço, veio, e quebrando o frasco, lhe derramou sobre a cabeça. E houve algum que os dignaram entre si, e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? E por que isto podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-lhes aos pobres? E murmuravam contra ela. E Jesus, porém, lhes disse-lhes, deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, lhes deram bem quando quisestes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, porque se antecipou a ungir o meu corpo para o sepultar, em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo onde for pregado este evangelho, também o que ela fez será contado para sua memória. Quando ele falou aqui do unguento, irmãos, essa mulher chegou a quebrar esse vidro de unguento e derramar sobre a cabeça de Jesus. Ali naquele momento ela estava ungindo o corpo de Jesus antes do sepultamento, como se ela já saberia o que ia acontecer. E Jesus fez com que ela fosse abençoada, porque muitos em vida, muitos hoje em dia não têm coragem de fazer e dar aos pobres. Então ali ela estava fazendo, um bem ao corpo de Jesus, a traição. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, se alegraram e prometeram que lhe dariam dinheiro, e procuravam uma oportunidade para o entregar. A preparação da Páscoa. E no momento do primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, seus discípulos lhe disseram, aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos e lhes disseram, e lhes disse, ide à cidade, e eis que encontraram um homem que leva um cântaro de água, segue-o. E disse ao senhor da casa onde ele entrar, o mestre diz, onde está o aposento onde hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande aposento mobiliado e preparado.
Preparai ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e encontraram com ele, encontraram como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa, a última Páscoa. E chegaram à tarde, eles foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um dos vós que come comigo há de me trair. E então eles começaram a se entristecer e lhes disse, um após o outro: porventura sou eu, Senhor? O outro disse: sou eu? Mas ele, respondendo, lhes disse: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem nunca haver nascido. A ceia do Senhor. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu-lhes e deu-lhe, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o corpo, tendo dado graças-lhe, e todos beberam dele. Lhes disse isto o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. A predição da negação do Pedro. Então disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: esta ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Mas depois se eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então Pedro lhes disse: ainda que todos se escandalizem, porém eu nunca. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, por 3 vezes me negarás. Mas ele com mais veemência dizia: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. O jardim do Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou comigo o Pedro, Tiago e João, e começou a sentir aflição e angustiar-se. E lhes disse: minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja eu o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando os achou dormindo e disse: Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam tão pouco o que lhe responder. E voltou a 3ª vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Eis que o Filho do Homem vai se entregar nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o que me trai está perto. A prisão de Jesus. E logo falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e paus. Infelizmente, irmãos, era a igreja daqueles dias. Orai o que traía. Tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhes: mestre, e o beijou. E então eles lançaram nele suas mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E respondeu Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e com paus, e prender-me com um
um salteador? Todos os dias estava conosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que cumprisse as Escrituras. Então, deixando-os, todos os seus discípulos fugiram, e um jovem o seguia. Envolve um lençol sobre o corpo nu, e lançaram a mão para o prenderem. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. O julgamento. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se a ele todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e escribas, e Pedro seguiu de longe, até dentro do átrio do sumo sacerdote. Refere-se ao tribunal do palácio, e está assentado com os oficiais, aguentando-se ao fogo. E os principais dos sacerdotes e todos os buscavam testemunho contra Jesus para o entregar à morte, mas não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra eles, dizendo: Nós ouvimos dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem assim o seu testemunho era conforme. Levantando-se o sacerdote em Sinétrio, perguntou a Jesus: Dizem, não respondeis nada? Que testificam contra ti, istos contra ti? Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote tomou-lhe e perguntou e disse-lhe: Tu, ó Cristo, Filho de Deus bendito. E disse: Eu sou. E Jesus lhes disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à mão direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse-lhe: Que necessidade temos de mais testemunhas? Vós ouvistes das blasfêmias. O que vos parece? A ele todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas. E disse-lhe: Profetiza. E os servidores lhe saíam dando-lhe murro, feriam. Pedro nega a Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, veio uma das criaturas dos sumos sacerdotes, criadas, e vendo Pedro que aguentava os olhos para ele, disse: Tu estavas também com Jesus, no Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu por fora à entrada, e um galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez: Pedro, verdadeiramente tu és um deles, pois também és galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro então se lembrou das palavras que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. E retirando-se dali, chorou. Amém? Aqui, irmãos, nós vemos desde o início, desde o início, lá do início de Jesus, nós vemos a impunidade, a incredulidade, a falsidade, o falso testemunho, a mentira e a negação. E hoje, no mundo que nós vivemos, não é diferente. Está escrito. O que está escrito na palavra é o que está acontecendo hoje. Irmãos, quantos estão por aí vivendo presos em cárceres fechados, presos nas cadeias? Quantos estão ali dentro por causa de falso testemunho, por causa de mentira? Muitos que não chegaram a cometer crime nenhum estão ali dentro sofrendo, pagando pecado, pagando preço por coisas que eles não fizeram. Mas Deus é o juiz dos juízes, porque Deus vê tudo. Porque ali no início Deus falou que 2 deles iriam traí-lo e que estava próximo dele, estava sentado dele, comendo no mesmo prato. E hoje é o que acontece no mundo que nós vivemos, irmãos.
Às vezes nós temos pessoas que comem no mesmo prato, que bebem da nossa água, que está ao nosso lado, mas ali é o nosso verdadeiro inimigo. E só Deus sabe todas as coisas. Hoje, as pessoas estão lançando falsos testemunhos, mentindo, causando injúria, causando defamação. Um exemplo a dizer é quando alguém faz um mal a outra pessoa e de repente aquela pessoa que fez o mal se parece com outra pessoa. E aquela pessoa parecida, as pessoas não têm o conhecimento de entender quem foi o verdadeiro culpado. Aí culpam aquela pessoa que somente é parecido com aquele criminoso ou com aquele que fez o mal. E ali vem a injustiça. Aquela pessoa, por se parecer com aquela pessoa errada, paga um preço muito alto, sem saber o porquê que está pagando, irmãos. Além dessas e outras coisas que tem na Bíblia que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos, vem pai contra filhos contra pai, vem a nossa luta que está sendo do feminicídio. Quantas mulheres indefesas estão perdendo suas vidas na mão da pessoa que elas mais amavam, da pessoa que elas entregaram uma vida toda. Entrega a vida toda por uma pessoa por amor e acaba morrendo por dor. Então, irmãos, irmãs, ouve essa palavra, reflita no que está acontecendo no mundo de hoje. Se vocês pegarem ali, do início da Bíblia até o final, vocês vão ver o que está acontecendo hoje. Está na Bíblia, está escrito, irmãos. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não é porque está na Bíblia, está escrito, que nós temos que cair no pecado e fazer o que está acontecendo. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, e é o que Deus fala aqui. Será que nós não conseguimos, irmãos, orar e vigiar por 1 hora, ou por 2 horas, ou por 3 horas, ou por 1 minuto? Nós temos que orar e nós temos que vigiar, irmãos. Porque o mundo que nós estamos vivendo está sem freio. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos o agora. Eu sei que eu estou aqui falando com vocês. Então, que Deus possa tocar no coração de vocês, levando discernimento e sabedoria, para que vocês possam entender, enxergar e ouvir a coisa certa. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.